Então, nessa noite, a gente vai estar falando sobre influenciando com criatividade. Quando o Góis me passou esse tema, eu falei, nossa, o que eu vou falar relacionado a isso, né? Influenciando com criatividade. Eu nem sou muito boa na internet como influencer, não sei se eu influencio ninguém. Eu pensei isso, né? Mas, como sempre, a gente tem várias vozes que vêm de nós mesmos na nossa cabeça. Logo eu silenciei e falei, não, Deus, eu quero falar realmente aquilo que o Senhor tem para falar. E aí, quando eu peguei para pensar no que eu ia falar, eu falei, gente, Deus, Ele é a pessoa mais criativa desse mundo. Tem tantas coisas agora que eu posso falar. Aí eu fiquei confusa, porque aí tinha muita coisa para falar. Oh, meu Deus. Então, nessa noite, eu quero estar falando um pouquinho com vocês. Travou. Eu quero falar com vocês sobre a primeira coisa que veio quando eu pensei sobre criatividade, que é Gênesis 1, e eu tenho certeza que todo mundo já leu Gênesis 1, porque todo ano a gente fala, eu vou ler a Bíblia inteira, aí a gente começa Gênesis 1, aí nós sabe de cor, Gênesis 1. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês se acham uma pessoa criativa? Sim, não, mais ou menos. Eu também não me achava uma pessoa criativa, mas Deus ele me levou a um lugar nesses últimos anos, onde eu trabalho com isso, e aí eu pensando assim, na minha infância, lembrando assim da minha infância, eu sempre fui uma criança, uma pessoa criativa, só que eu não sabia, né? Não tinha a intenção, né? E eu lembro de que as minhas brincadeiras todas tinham alguma coisa a mais. Eu vou até contar para vocês uma coisa que eu fazia, que vocês acham que vocês vão rir. Não tem aquela coisa assim de tipo, a gente faz aquilo que a gente vê o pai fazendo ou alguém fazendo, né? Quando a minha mãe fazia feijão, eu não sei vocês, quando abre a panela de feijão cozido, não tem um cheiro meio estranho? É só depois que coloca o alho que fica cheiroso, né? Quando eu ia brincar de comidinha, minha mãe me dava um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão para mim brincar, né? Aí eu pegava o feijão, aí eu tinha um potinho que ele tinha uma tampa que ele fechava bem. Aí eu colocava o feijão, colocava a água, olha a cabeça da criança, fechava esse potinho e deixava no sol 3 dias. Quando eu abria o potinho, o cheiro estava horrível. Aí eu falava, feijão cozido. Olha, gente, criança, né? Aí depois eu jogava fora para minha mãe não ver, que senão ela ia brigar, né, claro. E aí eu fazia de novo. O objetivo era só apodrecer o feijão naquela água ali. Então, eu sempre, quando eu parei para pensar, eu sempre fui uma criança, assim, criativa. Eu falei, nossa, Deus, como você é perfeito e como você direciona a gente. E a gente só enxerga isso quando a gente olha para trás, né? Tipo, hoje, onde eu estou hoje, foi tudo Deus que me direcionou, né? Então, eu quero ler, então, Gênesis 1. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas vocês fiquem comigo, viu, gente? Então, vamos lá. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia em cima das águas. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Deus pôs à luz o nome de dia e a escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em 2 partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão e separou a água em 2 partes, e a parte que ficou do lado de baixo da divisão e a outra ficou para o lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o segundo dia. E Deus disse que a água que está debaixo do céu se junte em um só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs a parte seca o nome de terra, e nas águas que haviam se juntado se pôs o nome de mares. E Deus viu que isso era bom, e
próximo. E em seguida, ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais. Isso é, plantas que deem semente, árvores que deem frutas, e assim aconteceu. Só um parênteses aqui. Gente, só até aqui, olha quanta coisa Deus criou. Se a gente for parar para pensar assim, e nas nossas aulas na escola, né? Tipo, o que acontece com o céu, o que acontece com o mar, o tanto de vegetais, o tanto de frutas, e Deus fez tudo isso, assim, muito criativo. Pode continuar. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão semente e árvores que dão frutas. E Deus viu que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia e para marcarem os dias, os anos e as estações. Olha isso, gente. Como é incrível. Deus, ele pensou que dentro de um ano teriam 4 estações, porque ele sabe que as 4 estações vai fazer bem para as plantas, vai fazer bem para o mar, vai fazer bem para a terra. Tipo, ele pensou em tudo e, tipo, eu acho isso muito criativo quando eu parei para ver com esse entendimento. Essas luzes brilharam no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzes, a maioria para governar o dia e a menor parte para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governar o dia, e a noite para separar a luz da escuridão. E Deus viu que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o 4º dia. Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e na terra haja aves e voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se moviam nas águas. E criou também todas as espécies de aves que Deus viu que havia feito era bom. Então, só de pensar aí, gente, cada espécie de animais. Dizem, né, que no mar a gente não conhece tudo do mar ainda. Então, ele criou muitas coisas, cada peixe de um jeito, cada animal de um jeito, cada passarinho de um jeito. Ele criou muita coisa, gente. Ele é muito criativo. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumente em número e enche as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. A noite passou, veio a manhã, e esse foi o 5º dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e que arrastem pelo chão, e cada um de acordo com sua espécie. Assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão, e Deus viu que havia feito era bom. Ele disse, agora vamos fazer os seres humanos. Aí que eu acho interessante nessa parte, né? Em vez de Deus fazer os seres humanos, tipo, que haja os seres humanos, não. Ele pega barro e faz a gente. Gente, como assim ele pega barro e faz o ser humano? Enfim, que serão como nós e parecerão conosco. E eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, e eles criou o parecido com Deus, e ele criou o homem e a mulher. E os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos, espalhem por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Eu vou ler só até aqui mesmo. Obrigada, Lari. Então, gente, só nesse primeiro capítulo, olha como Deus foi criativo, né? Eu trabalho com design gráfico e eu tenho que fazer esses banners da igreja, eu que faço, enfim, do Instagram. E tem dia que a minha cabeça, o pessoal que trabalha comigo sabe, parece que vai explodir, eu não consigo criar nada, porque é muito difícil pensar em criar algo
que ninguém nunca viu ou algo que ninguém nunca fez, é muito difícil. E Deus, Ele criou tudo. Ele criou todos os animais, todas as aves, tudo, as frutas. E Ele criou o homem do barro e criou a mulher tirando uma costela do homem. Tipo, Deus, Ele vai além das nossas expectativas. Ele faz coisas que ninguém nunca imaginou. Tipo, por que Ele não só falou que haja a mulher, que haja o homem? Não, Ele fez com as próprias mãos. Eu imagino Ele, tipo, fazendo os olhos, fazendo o cabelo, assim. Isso é muito, muito legal quando a gente pensa sobre criatividade. Então, eu quero colocar para vocês que eu pesquisei no Google o significado de criatividade. Você coloca para a gente, Lari? O de criatividade. Então, acho que dá para ler, né? Criatividade. Inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no científico, esportivo e etc. Qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. E eu procurei também agora o significado sobre influenciar. Pode colocar o outro, Lari, por favor. Vou mudar aqui. Exercer uma ação psicológica ou uma ascendência sobre alguém ou algo, ou deixar subjugar-se por estar em ação, por essa ação. O homem capaz de governo e nações. Transitivo, direito e pronominal. Causar ou sofrer uma modificação física ou intelectual. Por exemplo, aqui, né? A lua influencia os mares. Então, a gente falou sobre criatividade. Agora vamos falar sobre influência, né? Deus, Ele é uma pessoa muito criativa e Ele, através disso, Ele influencia a nós também sermos criativos. Quando eu falo que no meu trabalho, às vezes eu tenho dias que dá bloqueio de criatividade mesmo, eu oro, eu falo, Deus, por favor, me ajuda, você é criativo, você sabe, me ajuda, o que eu tenho que fazer aqui, me fala o que eu tenho que fazer. E, gente, Ele fala e eu consigo fazer uma arte, eu consigo terminar aquilo que eu estava fazendo. E aí um dia eu me perguntei assim, que eu não sou muito de pregar, tipo assim, tá aqui pra mim não é nada assim, tipo, confortável, algo que eu queria muito. Mas um dia eu fiz um banner e uma pessoa mandou mensagem no Instagram e ela falou assim, oi, onde é a igreja de vocês? Começou a conversar, né? E aí ele falou que ele só veio na igreja por causa do banner. Aí eu falei, nossa, às vezes a gente acha que o que a gente faz ninguém vê ou muitas vezes passa despercebido, porque se vocês for ver lá, não tem quase nenhuma curtida nos banners que eu coloco. Mas posta foto, posta um vídeo engraçado, tem 200 curtidas. Os meus banners que eu passo horas aqui chorando, tô brincando, ninguém curte. Mas é isso, às vezes a gente acha que não influencia, mas indiretamente. Talvez essa pessoa nem imagina quem sou eu, ou nem sabe quem sou eu, mas tipo, através do meu trabalho, através da minha criatividade, eu influenciei aquela pessoa para estar aqui. Eu influenciei aquela pessoa para receber o que Deus queria falar para ela. Então, não parem o que vocês estão fazendo. Às vezes parece que ninguém está vendo, mas vocês estão influenciando pessoas. Que seja influência para o bem, amém? Pensando assim, influenciar aqui dentro da igreja é fácil. Mas e no seu dia a dia? Você tem influenciado as pessoas? No seu trabalho? Como que você tem influenciado essas pessoas, né? Só um minutinho. Às vezes a gente fala assim, não, eu me converti e agora eu sou crente. Aí, no outro dia você chega no seu serviço, de terno, gravata, você falava palavrão ontem, hoje você já não fala mais palavrão, e a pessoa vem falar com você, você já não quero conversar sobre isso, que agora eu sou crente. Sabe o que a gente faz? A gente coloca Deus dentro de uma caixinha. E Deus, pelo que a gente leu aqui em Gênesis, Ele não cabe dentro de uma caixinha, Ele é muito maior para caber dentro de uma caixinha. Então, às vezes, a gente não precisa se vestir de crente, mas a gente precisa ser
pessoas onde a gente tem o coração 100% em Deus, porque isso vai influenciar pessoas, você querendo ou não. Porque se você fala assim, não, agora eu sou crente, eu vou seguir um monte de regras, eu não posso isso, não posso isso, não posso isso. Chega uma hora que você vai lá e faz o que você não pode fazer. Qual é a primeira coisa que a pessoa fala pra você? Ué, mas você não é crente? Não é verdade? Então, quando a gente muda o entendimento de tipo, não, eu não faço mais isso porque eu sou crente, eu não faço mais isso porque isso não traz benefício nenhum pra mim. Então, eu não vou mais fazer isso. Por exemplo, falar palavrão. Por que eu vou ficar falando palavrão? Não traz nenhum benefício. Então, você muda isso. Você não para de falar palavrão porque você não é crente, porque você é crente, mas porque você não vê mais nenhum benefício nisso pra você ou para as pessoas da sua casa. Então, influenciar não é regras, mas é você ser você mesmo, mas sempre buscando o seu melhor em Deus. Amém? E aí, agora eu quero falar um pouco mais sobre milagres criativos que tem aqui na Bíblia, que eu separei alguns, que tem vários, né? Mas eu separei alguns que eu achei bem interessante, bem fora da caixinha, né? Como a gente tem falado. E o primeiro milagre que eu quero falar é o milagre da mulher e do azeite, que está em 2 Reis 4:1. Eu vou ler com vocês. 2 Reis 4:1. Amém? Pode ler? Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas. Nossa, gente, eu tô ficando cega. Vou abrir aqui. Credo, vou precisar ir no oftalmo. Foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora o homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por você? Diga o que é que você tem em casa. Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir para os seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois que você e seus filhos entrarem na casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas, e pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os seus filhos, fechou a porta, pegou um pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu, e aí ele disse: venda o azeite, pague todas as suas dívidas, ainda sobrará dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Isso foi um milagre muito criativo, pega todas as vasilhas. Eu fico imaginando ela colocando um pouquinho de azeite assim em cada vasilha assim e indo enchendo. Gente, eu ia ficar gritando igual uma louca. Tá tendo azeite aqui, gente! Vem ver! Então, isso é um milagre muito criativo, mas ela teve que ter uma atitude também. Imagina ela bater de porta em porta, né? Dá uma vasilha aí. Aí ela: vou te dar de sorvete, meu Tupperware não. Me devolve depois, viu? Então, eu achei esse um milagre também muito criativo da parte de Deus, que Deus foi direcionando a Eliseu para ele fazer, né? E o segundo milagre que eu quero falar também é em Êxodo 14, 13. Esse aqui eu não vou ler tudo não, mas eu vou resumir um pouco para vocês, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que é sobre o milagre do Mar Vermelho, né? Os egípcios estavam atrás dos israelitas, né?
estavam com muito medo, porque eles estavam fugindo a pé. Estavam fugindo a pé. E os egípcios estavam vindo de carroças, de cavalo, e eles estavam com muito medo. E Deus falou para Moisés, né? Não fique com medo, estenda a sua mão e o mar vai se abrir. E o mar se abriu e eles passaram em terra seca, né? E os egípcios estavam vindo atrás de carroça, com um cavalo, e começou a atolar no meio do barro, e eles, desesperados, começaram a ficar com medo. Mas Deus, ele ordenou para que Moisés orasse de novo, e o mar se fechou, e ali todos os egípcios, todos os cavaleiros e até o rei foi morto, né, pelo mar afogado. Agora você imagina, você está correndo com medo, aí você fala, e agora o mar, o que nós faz, Moisés? Aí Moisés fala assim, não, só um minuto. Ele estende a mão e o mar se abre. Se você já está com medo, eu na minha pouca fé, eu ia ficar com medo de passar no meio daquele mar. Imagina você passando e vendo assim um monte de água e Deus colocando uma nuvem na frente que os egípcios não te via, mas você via melhor. Que milagre, gente, que criatividade. Por que Deus não mandou, sei lá, Moisés cortar o mar, cortar o caminho, sei lá, não. Deus, ele faz a gente ficar diante do mar muitas vezes para a gente ver o mar se abrir. Então, nessa noite, em nome de Jesus, se você está na frente do mar, você não vê saída, os egípcios estão atrás de vocês, é só estender as mãos, Deus vai abrir o mar para vocês, amém? Deus, ele é criativo e muitas vezes ele coloca a gente nessas situações para ele fazer um milagre nas nossas vidas e a gente mais uma vez glorificar o nome dele. E aqui nesses milagres, todos os milagres que aconteciam no final era sempre o nome de Deus sendo glorificado. Tipo, nossa, realmente você é filho de Deus, porque que milagre, o que aconteceu foi muito bom. Mas Deus, ele não parou por aí. Ele foi além e ele entregou o seu filho Jesus, mais uma vez, para nos mostrar que nós podemos também fazer esses milagres criativos, mesmo sendo pessoas falhas, mesmo sendo pessoas que muitas vezes não têm fé, mas Deus, ele veio, entregou Jesus para nos mostrar que ele era um homem em carne, ele fazia milagres também muito incríveis e muito criativos. Então, o primeiro milagre que eu quero ler que Jesus fez aqui como homem foi o primeiro milagre de Jesus. Vocês sabem quais são? Qual é? Quem sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Sim, Jesus transformou água em vinho, gente. Olha isso. Tá em João 2. Eu vou ler em João, porque João, ele era mais melancólico. Eu sou melancólica, então eu gosto de ler João. Vamos ler. Esse daqui é mais curtinho, dá pra ler. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: acabou o vinho. Era para ela ter falado para o dono da festa, né? Não, ela chega em Jesus, que ela sabia quem ele era. E Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Nossa. Vai, Maria. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Tá vendo? Maria nem retrucou. Ela falou: só faz o que ele vai pedir, que ele tá bravo ali, ó. Jesus, ele não era melancólico. Eu acho que ele era colérico. Ai. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes na sua cerimônia de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes, e eles encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tire um pouco de água desse pote e leve ao dirigente da festa, e eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não tinha de onde
Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia e ele revelou sua natureza divina aos seus discípulos, e seus discípulos creram nele. Só até aí, por favor. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Tá vendo? Os discípulos já estavam andando com Jesus e só acreditou nele depois quando viu o vinho, tá vendo? Não é só a gente que é sem fé. Então aqui, Jesus ele fez o primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. Como que faz? É que eu não lembro cientificamente, mas para uma água virar um vinho, gente, é algo muito difícil nas moléculas lá, eu não sei explicar. E Jesus ele fez naturalmente, não enche de água que vai virar vinho, e virou vinho. Isso foi um milagre. Imagina os empregados que tinham enchido, tinham certeza que era água, vendo ele virar vinho, vendo que depois quando colocou na taça, né, virou vinho. Como que não ficou, tipo, acho que os empregados pensou, nossa, eu nem bebi, já tô vendo coisa. E agora o segundo milagre que eu quero ler que Jesus fez é o milagre da multiplicação de pães. João 6. Eu vou pular esse aí, Lari. Não me julgue. Eu falei demais. Eu achei que eu ia falar em 10 minutos, mas eu tô falando bastante. João 6, do 1 ao 14. Esse milagre também, eu acho ele muito incrível, muito fora da caixinha. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia e também chamou os Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles haviam visto milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Aqui, olha como Jesus já estava influenciando, né? Tipo, as pessoas iam atrás dele porque via ele fazendo milagres. Então, tinha uma multidão atrás de Jesus porque viram o que ele fazia. E ele subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa é a festa principal dos judeus. Estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. Então disse Felipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. E Felipe respondeu: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que isso é para tanta gente? Ainda mais gente crente, né, que come bastante. Disse Jesus: digam a todos que sentem no chão. E todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graça a Deus e repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, a fim de que não percam nada. E eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, esse é um profeta que devia ir ao mundo. Mais uma vez, né, o pessoal teve que encher a barriga primeiro para depois acreditar que Jesus realmente era filho de Deus. Então, aqui mais uma vez, imagina você ver com seus olhos 5 pães se transformar quilos e quilos de pães e ainda sobrar 12 cestos cheios ali na sua frente. Como que você não vai acreditar numa pessoa dessa, né? Como que você não vai querer seguir uma pessoa? Como que você não vai querer andar perto dessa pessoa se essa pessoa faz esse tipo de coisas tão
diferentes, tão loucas assim, vamos dizer. Então, Jesus, ele influenciava muito as pessoas através da ação. Ele não só falava, né? Ele não só ficava falando, eu sou filho de Deus, por favor, acredita em mim. Não, ele ia lá e fazia os milagres, e aqui fala, né, na palavra, ele já sabia o que ele ia fazer. E mesmo assim, ele perguntou, e agora, Felipe, o que nós vamos fazer com esse monte de gente morto de fome aqui? E aí, o milagre aconteceu. Mas uma das coisas que eu acho, assim, o maior milagre de Jesus, ironicamente falando, é como ele aguentou 12 discípulos, um diferente do outro, totalmente diferente um do outro. E ele andava com esses 12 discípulos para cima e para baixo o tempo todo, e um era diferente do outro. Imagina o tanto que um não brigava com o outro, imagina o tanto que um não irritava o outro, e Jesus ali aguentando aqueles 12 discípulos. Então, eu quero falar sobre as diferenças entre nós, assim, cada um aqui é diferente um do outro, né? E como isso é incrível, como Deus até nisso pensou. Porque se a gente for pensar assim, vamos supor, na tecnologia, eu não sei vocês, mas quando eu era criança eu achava que em 2030 os carros iam voar, ia ter uns robôs que iam limpar minha casa. Então, imagina assim, no futuro vão criar um monte de robô para trabalhar. Você imagina esses robôs, um diferente do outro ou todos iguais? É muito mais fácil fazer todos iguais, né? Não estou falando que a gente é robô, gente, mas tipo assim, a criatividade de Deus criar cada um aqui. Não existe ninguém igual a ninguém. Nem quando a pessoa é gêmeo, não é igualzinho, idêntico totalmente. A personalidade é diferente. Alguma coisa é diferente, até o que eu estou aqui brincando sobre os temperamentos. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma linguagem de amor. E Deus, ele pensou nisso tudo e ele criou cada um aqui para um propósito final. E aqui o que eu estava brincando sobre Jesus aguentar os 12 discípulos, eu não sei vocês, mas depois da pandemia parece que piorou ainda mais o relacionamento, em ter relacionamento com pessoas, né? Eu vejo assim o quanto está sendo difícil fazer amizade, aos solteiros aqui, achar uma namorada, um namorado. Como que está tendo essa dificuldade no relacionamento hoje em dia? E Jesus, ele teve paciência com todos os discípulos e sabe por que ele escolheu um diferente do outro? Para mostrar para a gente hoje que o nosso jeito, muitas vezes, às vezes a gente acha que o jeito que a gente nunca vou conseguir fazer nada para Deus. Mas não, Deus, ele sabe de todas as coisas e ele fez você desse jeito, e o que você tem vai influenciar pessoas de alguma forma. Talvez não é do jeito que você pensa, mas Deus, ele vai usar você para influenciar pessoas, para levar o nome dele através da sua vida, através do seu jeito. Então, nós temos que acreditar no nosso potencial. Vocês querem ver? Pense em 3 defeitos seus. Pense em 3 defeitos que você tem. Pensou? Agora pense em 3 qualidades. É mais difícil pensar em qualidade, né? Vocês acharam mais difícil pensar em qualidade? É mais difícil pensar em qualidade. Então agora você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e você vai falar 3 qualidades que você vê nessa pessoa. Vamos.
E aí, você se surpreendeu com as suas qualidades? É muito bom, né? A gente ouvir de alguém que a gente está próximo ou ouvir de alguém um pouco das nossas qualidades. Porque muitas vezes a gente fica só pensando coisas ruins da gente mesmo, né? A gente acha que a gente é burro, a gente acha que a gente não consegue, que a gente é medroso. Mas não é isso que a pessoa que está do seu lado enxerga em você, né? Às vezes a gente não sabe, por isso que às vezes é bom falar, gente. Quando você vê um amigo ou alguma pessoa que você gosta, fale das qualidades dela. Para ela é bom não para encher o ego, mas para a pessoa lembrar de quem ela é em Deus. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho sobre a minha história até aqui. Como eu disse, eu trabalho como design gráfico. E eu tenho um primo que ele é muito inteligente e ele sempre mexeu com Photoshop e eu ficava vendo ele mexer no Photoshop e eu falava, nossa, isso é coisa de gente muito inteligente, nossa, nunca vou conseguir, porque eu sempre fui, assim, abaixo da média na escola, tipo, passava só pelo conselho que fala, né? Eu era bem ruinzinha na escola e eu não me achava uma pessoa inteligente mas, enfim, não me achava inteligente para mexer com essas coisas de computador, assim, não achava. E aí eu fiz várias coisas na minha vida. Não sei vocês, mas eu fui uma adolescente. A minha adolescência foi um pouco traumática. E por causa disso, de não saber quem eu era, eu comecei a fazer um monte de curso, gente. Eu sei fazer de tudo, mas não sei fazer nada. Eu sou essa pessoa. Eu sei fazer cachecol, eu sei fazer crochê, eu sei fazer guardanapo, eu sei fazer unha, eu sei fazer cabelo. Mas sabe quando você faz tudo, mas não faz nada? Eu era essa pessoa. E aí, em 2015, Deus me chamou e falou que eu ia sair da minha cidade. E eu falei, tá bom, Deus, quando você quiser, eis-me aqui. Eu não quero morar aqui mesmo. Tô brincando, gente. Mas é verdade. Para quem não sabe, eu morava no interior de São Paulo, numa cidade chamada Itupeva. Eu sei, ninguém conhece, tudo bem, mas eu morava nessa cidade e eu não gostava de morar lá, ainda mais quando eu conheci outro estado, outra cidade, e aí que eu falei, não quero morar aqui mesmo. E quando Deus falou que Ele ia me chamar, eu falei, tá bom, Deus, eis-me aqui, porque também morar longe da família não é nada, né, muito bom assim também não, gente. E aí, isso foi em 2015, gente. Aí, em 2015, 2016, eu casei com o Lucas. E aí, foi passando os anos e Deus não chamava. Eu acho que Deus esqueceu que Ele ia me chamar para sair dessa cidade, que eu não aguento mais. E foi quando eu falei, acho que Deus esqueceu mesmo, eu vou viver minha vida. Aí eu falei, o próximo ano eu faço mais algum curso de alguma coisa. Aí, Deus falou assim, que era pra gente vir para Londrina. Aí, tá. Vamos para Londrina. Eu e o Lucas fizemos as malas e viemos para Londrina. Mas a gente não sabia no que a gente ia trabalhar, não sabia onde a gente ia morar, não sabia nada. E aí houve uma oportunidade de eu começar a mexer com Photoshop. Eu falei, Photoshop? Eu sou meio burrinha, gente. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. E aí eu comecei a estudar YouTube, nossa escola, né, para sempre. Comecei a ver vídeos no YouTube e passava raiva que nossa, a cabeça parecia que ia explodir. E enfim, hoje eu tenho essa profissão, eu trabalho com isso e eu sou muito feliz com isso que eu faço. Como eu disse para vocês, uma pessoa, eu sei que não é só essa pessoa, mas através da arte que eu faço, as pessoas vêm para a igreja, querem conhecer a igreja. Então, eu achava que quando Deus me chamou lá em 2015, eu ia estar pregando, eu ia estar indo para a África fazer missões, que eu ia estar, sabe essa coisa, né? Vou ser missionário para sempre. Não é isso. Deus, Ele me levou para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, não sabia nada, me deu um computador velho e falou, faz o que você tem que fazer. E eu fui e comecei a fazer. Tá bom, é isso que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. E eu comecei a fazer, só que eu achava que o que eu fazia era algo que ficava tipo, uma hora Deus vai me chamar para me pregar, uma hora Deus vai me chamar para ir lá para a África. Não, gente, o que eu já estou fazendo aqui hoje já faz parte do meu Rinene. Independente se eu estou influenciando com o microfone na mão ou não. Eu já estou influenciando as pessoas com o meu jeito de ser.
Então, às vezes a gente acha que a gente só está fazendo a coisa certa quando a gente, não, eu só vou conseguir ser um homem de Deus no dia que eu fizer isso, isso e isso. E às vezes não, às vezes Deus quer te usar em coisas que para você são pequenas, mas para Ele e no reino são coisas grandes e coisas que fazem muita diferença. Então, Jesus, ele escolheu um discípulo totalmente diferente do outro para mostrar isso, que o seu jeito, o seu temperamento, a forma que você faz vai influenciar pessoas quando você dizer: Rinene, Senhor, eis-me aqui, muda o meu coração. O seu jeito melancólico, como o meu, às vezes o seu jeito melancólico que você não gosta, vai trazer pessoas para perto de você por causa do seu jeito, que você é um pouco mais querer abraçar, né? Querer conversar. Mas talvez o seu jeito, que é um pouco mais agitado, vai também querer que pessoas vão querer andar do seu lado por gostar de você ser mais agitado, por gostar de você correr. Então, o seu jeito sempre vai influenciar alguém, independente. Você não vai influenciar todo mundo. Nem Jesus fez isso. E Jesus, ele tinha todos os temperamentos, todos os linguagens do amor, todos os ministérios. E mesmo assim, teve pessoas que não gostavam dele e que levou ele para uma cruz. Então, você não vai influenciar 1000 pessoas. Porque às vezes quando a gente fala assim: Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida e eu quero que pessoas venham para a igreja. Aí você acha que você vai trazer milhões de pessoas amanhã para a igreja. Mas às vezes não. Se você salvar uma alma para Deus, já tá bom. Então às vezes a gente acha que a gente quer fazer aquela coisa, nossa, do tamanho do mundo. Mas não, às vezes Deus, ele quer que você seja do seu jeito, tímido. Muitas vezes as pessoas são tímidas e falam assim: eu sou tímida, como que eu vou conversar? Como que eu vou falar com as pessoas se eu não consigo nem falar? Mas o seu jeito vai chamar pessoas, vai influenciar pessoas para o reino. É só você continuar ali no caminho, continuar olhando para Jesus. Tá bom, Jesus, e agora o que eu faço? É para mim aqui? É para mim ali? E quando você se coloca nessa posição de rinene, de tipo: Senhor, eu quero fazer o que o Senhor tem para mim, você vai influenciar pessoas independentes. Eu quero ler um último texto que está em Romanos 12, do 1 ao 12. Aqui em Romanos 12 fala muito sobre o que eu acabei de falar aqui agora. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. E esta verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixem a Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Portanto, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, aqui é Paulo falando, tá, gente? Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensam com humildade a respeito de vocês mesmos, e a cada um julgue a si mesmo, conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como um só corpo, temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um corpo, e por estarmos unidos, um só em Cristo. E todos estamos unidos uns aos outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos nossos diferentes dons de acordo com a graça de Deus que Deus nos deu. E se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, que façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que façam isso com generosidade. Quem tem autoridade, use sua autoridade com todo cuidado. E quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmão em Cristo e se esforcem para tratar
uns aos outros com respeito. Aqui está falando, se esforça, gente. Então, às vezes a gente tem que se esforçar. Trabalhe com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguente com paciência os sofrimentos e orem sempre. Amém? Pode vir aqui, Marquinhos, por favor. Então, em Romanos 12, foi o que Deus falou muito ao meu coração para mim estar falando com vocês hoje. Como eu disse, criatividade, quando eu pensei em criatividade, pensei em Deus, tem muitas coisas que a gente engloba com criatividade. Mas quando eu li Romanos 12, eu entendi que a gente não precisa ser igual a ninguém, gente. A gente pode se inspirar em pessoas, mas o que Deus colocou em nosso coração, o seu caráter, a sua personalidade, ela é única e isso vai sim ajudar no reino. Então, use o que você tem de melhor para o reino. Use o que você tem de melhor. E se for para você ficar igual eu no começo, quando eu cheguei aqui com um computador velho, vendo aulas no YouTube, faça isso de coração. Tudo que você for fazer, tudo que Deus te pedir hoje, faça, gente, como se fosse o que você realmente queria estar fazendo. Porque quando a gente faz aquilo que Deus pede, com todo o nosso coração, sem pensar em nada em troca, Ele vê o nosso coração e Ele começa a direcionar os nossos passos. E a gente começa a receber coisas dEle que a gente nunca imaginava. Eu nunca imaginei que um dia eu ia estar nessa igreja, eu ia conhecer pessoas tão incríveis, que são meus amigos. Hoje eu não tenho a minha família aqui comigo, minha mãe, meu pai, eu sinto muita saudade. Mas Deus colocou pessoas na minha vida que somam tanto na minha vida, são pessoas que trazem tantas coisas boas para mim. Isso porque um dia eu falei, tá bom, Deus, eu vou fazer o que você quer, independente do que seja, independente onde for, a hora que for, eu vou fazer de todo o coração. Então, gente, eu queria que vocês ficassem de pé e fechassem os olhos. Eu quero fazer uma oração. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor venha reafirmar, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça, Pai. Senhor, qual é o nosso propósito, Senhor, aqui na terra, Pai? O que você quer, Senhor, que nós façamos, Pai, para agradar a Ti e para, Senhor, aumentar, Senhor, as pessoas para o reino, Pai. Senhor, venha reafirmar os corações nessa noite, Senhor, as coisas que eles são, aqui cada um é bom, Pai. Senhor, muitas vezes a gente quer uma coisa, a gente quer ser de um jeito, mas o Senhor está falando, não, eu quero que você seja exatamente assim. Você só precisa melhorar isso, arrumar isso, mas eu quero que você seja dessa forma, porque dessa forma você vai alcançar multidões. Dessa forma você vai influenciar pessoas que são desse jeito igual a você, ou que são diferentes, mas você vai influenciar pessoas independentes. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, nos dê um coração, Pai, disponível para Ti. Um coração, Senhor, que escuta a Sua voz. Um coração que Te obedece, Senhor. Um coração, Pai, que não murmura, Senhor. Um coração, Pai, que tem fome e sede de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito, Pai. Em nome de Jesus, Pai.